A Epístola aos Efésios, tema geral: a visão de quem somos no mundo caótico em que vivemos. Mensagem 19. Título da mensagem: Sede fortalecidos no Senhor, vestindo a armadura de Deus para lutar a batalha espiritual. Quinta-feira. Tema de hoje: sem forças, mas com os olhos postos em ti. Versículo para a oração: 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, que diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Buscar ser fortalecidos no Senhor é a convicção de que em nós mesmos não há a força necessária para travarmos as batalhas da vida, seja contra o inimigo de Deus fora de nós, seja quando ele se apresenta no formato de nossa carne e ego dentro de nós. Esse fato tem íntima relação com o episódio no qual o povo de Israel se viu em apuros quando sofreu ameaças de ataque do povo de Moabe, Amon e Seir. O rei Josafá disse não possuir a força necessária para enfrentá-los. E toda a dinâmica seguinte veio carregada de princípios espirituais que se assemelham aos que estão presentes nas batalhas espirituais nas quais os cristãos estão envolvidos nos dias de hoje. A relação entre a busca de força no Senhor e a resposta de Josafá à sua incapacidade de enfrentar os inimigos é um exemplo poderoso de dependência e confiança em Deus. No capítulo 20 de 2 Crônicas, o povo de Judá enfrenta uma grave ameaça quando uma coalizão de exércitos inimigos se aproxima para atacá-los. Diante dessa situação desesperadora, o rei Josafá convoca todo o povo a jejuar e a orar, reconhecendo sua fraqueza e a necessidade de ajuda divina. Durante a oração, ele lembra a Deus de suas promessas e da fidelidade demonstrada no passado. Deus responde à súplica de Josafá por meio de um profeta, assegurando-lhe que a batalha não pertence a eles, mas sim ao Senhor. Com essa certeza, Josafá e o povo seguem para a batalha. Mas em vez de guerreiros, enviam cantores à frente, louvando a Deus. Essa ação de fé resulta em uma vitória extraordinária, pois os inimigos se voltam contra si mesmos, provando que a confiança em Deus traz resultados milagrosos. Os cristãos de hoje, assim como o rei Josafá, devem reconhecer a fraqueza humana quando enfrenta seu inimigo diariamente. O rei, ao saber da iminente invasão, expressou sua impotência ao dizer que não tinha força para enfrentar aquele grande exército. Essa é uma atitude essencial para o cristão. Reconhecer que por si só não temos a força necessária para lidar com os desafios espirituais. A vida cristã começa com a humildade de admitir que nossa força vem do Senhor. Diante do desespero, Josafá buscou a ajuda de Deus. Ele proclamou um jejum em todo o Judá e convocou o povo para orar. Esse ato de buscar a Deus em tempos de crise é fundamental na vida do cristão. Assim como Josafá, os cristãos são encorajados a se voltarem para Deus em oração e súplica, reconhecendo que Ele é a fonte de força e sabedoria. Orar ao Senhor deve ser o único e último recurso no enfrentamento das lidas que estão diante de nós. Durante a oração coletiva de Josafá, ele lembrou as promessas de Deus e sua fidelidade no passado. Ele enfatizou a soberania de Deus sobre todas as nações e pediu ajuda. Essa oração é um exemplo de como os cristãos devem se aproximar de Deus, não apenas pedindo ajuda, mas reconhecendo quem Ele é, como Ele se conduziu no passado e confiando em suas promessas para nós hoje. A oração, assim como a palavra de Deus, é uma parte vital da armadura do cristão, pois fortalece a fé e traz clareza em momentos de confusão. Deus respondeu à oração de Josafá através de um profeta que trouxe uma mensagem de encorajamento e instrução, que dizia assim: Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Essa promessa é um princípio espiritual fundamental. A luta pertence ao Senhor. Da mesma forma,
os cristãos são lembrados de que as batalhas que enfrentam, sejam as físicas, as emocionais e as espirituais, estão sob seu controle e é dele a peleja. Após receber a palavra de encorajamento, Josafá e o povo de Israel demonstraram fé ao agir de acordo com a instrução recebida. Eles foram para a batalha, mas em vez de levar guerreiros na frente, enviaram cantores para louvar a Deus. Essa ação de fé reflete a confiança em Deus e é um princípio que os cristãos devem seguir. Muitas vezes a vitória espiritual vem através da adoração e não apenas da luta física. Devemos aprender a cantar a palavra de Deus para ganharmos força e confiança, mesmo em face de problemas aparentemente insolúveis. Quando o povo começou a louvar, Deus causou uma confusão entre os inimigos, que se revoltaram uns contra os outros e foram derrotados. Essa vitória é um testemunho de como Deus age em favor de seus filhos quando eles confiam nele. Para os cristãos, a vitória nas batalhas espirituais também se manifesta quando se coloca a confiança em Deus, buscando sua força e não a própria. Deus é sábio e apanha o inimigo em sua própria astúcia. E é em contextos como esses que sua glória é manifesta a todos. Josafá não enfrentou a crise sozinho. Ele convocou o povo a se unir em oração e adoração. Essa ênfase na comunidade é vital para os cristãos de hoje. Juntos podemos buscar a força do Senhor e enfrentar as batalhas espirituais como um corpo unido. A armadura de Deus é uma armadura coletiva e a oração em comunidade fortalece e encoraja todos os membros da igreja. Aprendamos a orar juntos, seja com um companheiro de oração, com nossos familiares ou com vários irmãos de sua comunidade cristã. A história de Josafá, em 2 Crônicas, oferece um exemplo poderoso de como a dependência do Senhor é central, tanto para a vida de Israel quanto para a vida do cristão contemporâneo. Assim como Josafá, os crentes são chamados a reconhecer sua fraqueza, buscar a ajuda de Deus através da adoração e da oração, e confiar que a batalha pertence ao Senhor. A correlação entre a armadura de Deus presente em Efésios 6:11 e a narrativa de Josafá reforça a mensagem de que, ao nos fortalecermos no Senhor e em seu poder, podemos enfrentar as adversidades e cumprir nosso papel como embaixadores de Cristo, levando a palavra de libertação ao mundo. Em face dessas palavras de hoje, nós temos uma sugestão para você de oração, que seria assim: Senhor, hoje eu venho diante de Ti, reconhecendo que por vezes me sinto sem forças para enfrentar as batalhas da vida. Ajuda-me a sempre manter os meus olhos postos em Ti, Senhor, assim como fez Josafá, e a buscar a Tua ajuda em oração. Que eu possa confiar plenamente que a batalha pertence a Ti, Senhor, e que mesmo em minhas fraquezas, sou fortalecido pela Tua graça. Ensina-me a adorar em meio às dificuldades, sabendo que a vitória vem de Ti. Que eu possa sempre lembrar que em Ti encontro a força e a direção necessárias para cada desafio que eu enfrento em minha vida. Agradeço-Te, Senhor, por estar sempre ao meu lado. Amém, Senhor.